Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Jade Alessandra, sou uma rena hoje, porque estamos em mais um Divulgando a Boa Nova, uma live que a gente faz para, sabe, tanto conversar sobre o livro Boa Nova, aquele livro do Humberto de Campos, nosso parça, mas também porque a gente está fazendo uma campanha de arrecadação que, se vocês quiserem contribuir, contribuem comprando os selos ou fazendo uma transferência via Pix, a gente vai fazer doações para famílias, tanto daqui do Amapá, que é onde eu sou, quanto do Pará, que é onde a Aninha, uma das administradoras que vocês vivem vendo ela aqui, também é. Então, se vocês quiserem contribuir com o Natal, então fiquem à vontade. Mas assim, essa live aqui é também para energizar vocês, pra gente conversar, para lembrar um pouco sobre as mensagens de Cristo. É muito bom a gente entrar um pouco nesse clima natalino. E lógico que eu venho aqui com o clássico, tá um pouco capinguinha, coitado, já usei demais o clássico Reninha, sabe? E trazemos também uma convidada mais que especial, uma amigona minha, Laura Lins, que já chegou, já entrou aqui. Deixa eu ver aqui como é que pede pra essa mulher entrar. Ai, que... E eu já tô vendo aqui, deixem o olá de vocês, de onde vocês são. Vamos aqui conversar. E oi, Laura! Mulher, que saudade que eu tava de fazer live contigo, né? Ainda mais fantasiada, Né, assim, menina? um clássico. Boa noite a todos. E aí, fala de onde tu és, o que tu fazes, qual é o trabalho do mundo jovem espírita. Porque, gente, só falando assim, quando Laura começou, tudo era mato. Tudo mato. Então, assim, conte aí um pouquinho desse seu trabalho que, olha, é de tempo, gente, é de tempo. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Laura Lins. Eu faço parte, sou idealizadora aqui do Mundo Jovem Espírita. Esse ano fez 11 aninhos o Mundo Jovem. Também sou vocalista no Conjunto Som em Movimento, trabalhadora da instituição espírita Humberto de Campos, aqui em Aracaju, Sergipe, e também sou trabalhadora na Federação Espírita Brasileira. E Aninha, mãe acabou de chegar por aqui. Acabei de ver também, Maninha já tá sintonizada aqui, já sabe como tô perguntando por ela. E já tem 11 anos, né, do mundo jovem espírita. Fez esse ano 11 aninhos. Olha aí, gente, eu nem imaginava. Há 11 anos atrás, nunca que eu ia imaginar que ia estar aqui. E Laura já tava, olha, na labuta, já tava aqui capinando para que nós estivéssemos também junto com ela, que nós jovens espíritas. E aí, falar aqui um oi, olha, Gabi, do Cientista Espírita, boa noite, precisando me reenergizar mesmo. Aí, peraí, eu tô vendo aqui, Carolina Macedo, boa noite, amiga. São Paulo, capital. Minha futura vizinha, ó, já vindo logo. Aí a Aninha, mais menina já está fechosa. Tô tentando, né? Se a orelhinha ajudar, e ela perguntou por que eu não fiz o nariz, que geralmente eu faço. É porque não deu tempo, gente. Não deu tempo, mas quem sabe no futuro. E aí, a Grace graciosa, maravilhosa. Boa noite, meninas. O Instituto Humberto de Campos colocou boa noite a todos. A Aninha, a Graça não acredita que estou de rena. Mulher, isso aqui já é tradição. Estar de rena no Natal é tradição. Tentei fazer uma fantasia, mas não deu tempo. Então a gente, vou com o clássico mesmo. E claro, maninha, só gente linda. Beijo pra maninha.
Olha, a Aninha falou que segunda tenho que fazer o nariz de rena. Fechou, então. Segunda-feira, Jade estará com o book completo de rena. Pedro Orgânico, Campina do Monte Alegre, São Paulo. Oi, Pedro, tudo bem? E aí a gente vai. Olha o Edmilson Malaquias, também um parça nosso ali do Clube do Livro, mandando um oi. Sou em Movimento, mandou os coraçõezinhos. E enquanto vocês aí estão mandando mensagens, conversar aqui sobre o Boa Nova, né? Esse livro que ele tá fazendo quantos anos? 90 anos nesse ano? Só, né? É? Só isso, só. Só, assim, mais velho que minha avó, coitado. Ele já tava. Bem mais velho que minha avó. Ixi, ele já era adulto quando a minha avó nasceu. Então estamos aí falando. 80 anos. Oitentinha. Então, ele era criança, então, quando a minha avó nasceu. Acho que já fez, então. Lucas falou 89, que enfim. Ai, gente, 80, 80. É idoso. O Boa Nova, ele é um livro idoso. Terceira idade. Pronto, fechamos aqui. Melhor coisa. E ele então, ele fala, né, um pouco sobre a vida de Jesus e mensagens. Humberto de Campos, ele teve acesso a diversas informações, visualizou diversas coisas para poder transcrever esse livro. E ele é muito, muito tocante, assim. Da primeira vez que eu li, assim, foram coisas assim que a gente acaba conhecendo cada vez mais, né? Os personagens. E a gente vai se identificando com eles. E eu acho que a gente vai se relacionando muito mais. Que às vezes a gente esquece muito de pensar, vamos pesquisar mais sobre a vida de Jesus. Então ele toca muito a gente. E falar no Natal é muito importante. E aí, queria saber, assim, por que, Laura escolheu o 27, a oração do horto, para falar aqui com a gente? Olha, eu escolhi principalmente porque eu tinha, sabe, toda vez que eu lia o Evangelho, toda vez que eu leio, né, porque eu não deixei de ler, gente, se eu corrigir aqui esse verbo, mas toda vez que eu leio o Evangelho, a oração do horto, porque o Evangelho, né, ele conta que Jesus se distanciou e fez a oração. E aí, depois ele voltou. É bem a gente, né, assim, como jovem muitas vezes. Aí Jesus volta e pega os discípulos dormindo. E aí ele faz uma advertência e ele novamente volta para a sua oração e para meditar, né? E quando ele volta pela segunda vez, ainda encontra os discípulos dormindo. E eu ficava sempre com uma dúvida muito grande, porque Jesus, ele se distancia, né, para fazer a oração. E eu ficava me perguntando sempre como é, né, que aqui a gente vê que é pelo nosso querido João Evangelista. E aí eu ficava me perguntando como é que João, mesmo Jesus, né, se distanciando, ele consegue anotar a oração. Eu ficava com essa incógnita dentro de mim, né? Justamente como é que ele sabia o que Jesus tinha dito, uma vez que ele não estava. Até porque, né, na minha concepção, além deles estarem distantes, eles dormiram. Então eu ficava com isso. Eu fiquei muito sem saber. Então, como é que ele sabe que Jesus, o que é que Jesus falou nessa oração? E aí, nisso, com essa incógnita, eu fui ler, fui estudar e eu descobri direitinho o porquê. E hoje a gente vai compartilhar aqui com vocês. E aí, por isso, eu escolhi esse capítulo. Porque talvez as pessoas não tenham percebido esse fator aí. Então quer dizer que hoje vai ter fofoca espiritual, é isso, amo. Amo que hoje tem revelações.
E já falando aqui, dando um oi, teve pessoas aqui, peraí, acho que foi Regina que deu oi. Gente, desculpa, eu tenho que ficar olhando aqui. Boa noite, Regina Pimentel. E o Lúcio Lins, que a gente não conhece, boa noite. E aqui lembrando, né, que assim, a gente tá numa campanha, gente, para quem tá chegando agora, que se vocês quiserem comprar um selo ou fazer doação via Pix, mas assim, não é obrigatório, gente. É só porque a gente vai fazer distribuição de cestas básicas para famílias do Amapá e do Pará agora nesse Natal. Então, estamos pedindo a contribuição de vocês e seria muito legal se vocês contribuíssem. Fiquem à vontade. E aí, então, a gente vai começar a conversar, né, sobre esse capítulo. E aí, Laura, assim, o que fala um pouquinho desse capítulo? O que tipo, o que te toca, assim, quando tu vais lendo? Bora lá, então. Ó, gente, eu vou falando e você também vai entrando, viu? Que aqui a live da gente vai durar até amanhã, se depender de nós duas. Sabe que eu sou palpiteira. Não te esquenta. Ó, gente, para quem nunca leu, tá certo? O capítulo é o capítulo 27 do Boa Nova, ó. Maravilhoso ele, ó. Todo bonitinho aqui. É o capítulo 27. E é interessante a gente ressaltar que a oração do horto é momentos antes da prisão do nosso querido Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, Jesus, ele nos conduz, né, em mais uma viagem e que nós vamos fazer ali pela nossa querida e linda Palestina. E aqui o capítulo, eu não vou dar spoiler não vou dizer sobre o que se trata não. A gente vai conversar um pouquinho e aí a gente vai descobrindo ao longo juntos sobre o que fala o capítulo. Tá certo? Exatamente, olha ali a Ana. Lembro de Laura indignada, porque eu e Grace, toda vez eu falo Grace, mas a Grace, né? Não tínhamos lido o livro ainda. Indignadíssima ainda estou, entendeu? Só vou ficar sem essa indignação quando vocês me contarem que leram o livro. E vocês então, aí, ó, gente, no caso, que não leram, também leiam, gente. Aproveitem essa questão, porque aí é muito importante mesmo, assim. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Humberto de Campos é maravilhoso, né? Em toda a obra dele é maravilhoso. Então, ó, gente, aqui eu marquei algumas coisinhas, porque eu sempre marco meus livros. Mas é interessante, eu já vou pegar aqui o iniciozinho, que ele já vem falando, né? Depois do ato de humildade extrema de lavar os pés de todos os discípulos. Eu vou pegar só essa primeira frase, nem vou adentrar ainda o resto dessa parte. Mas essa questão, né? O ato de humildade extrema. Oh, achei que manhã ia falar alguma coisa aqui. O ato de humildade extrema, né? Nós podemos recordar a fala do nosso querido Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que a chave para todas as virtudes é a humildade. Então, né, qualquer virtude para que a gente possa alcançar o que nos leva a essas virtudes, a principal é a chamada humildade, que é justamente a lição da manjedoura. Então, conforme relata em um evangelho de João, que mais à frente ele vem falando, né, aqui, Peraí, rapidinho. Jesus retomou o lugar que ocupava a mesa do banquete singelo e antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim, fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. É exatamente aqui.
muitas vezes a gente acaba não indo na fonte, sem saber de fato o que vem falando sobre, ou o que o João, né, o nosso querido João, falou acerca. Por isso, e eu gosto de ir lá, eu fui lá no Evangelho, aqui, ó, mais precisamente no Novo Testamento, a tradução de Haroldo, né? E lá em João, no Evangelho, no capítulo 17, do versículo 1 ao 26. E aí nós vamos ler, tá certo? Se me permitem, a gente vai fazer aqui a leitura dessa oração de Jesus. E assim, o nosso irmão, João, ele foi só escrever o Evangelho segundo a tradição, certo? Com quase, adivinha só? Com quase 80 anos. 80 e pouquinhos anos. Olha só, para comemorar, né, os 80 anos da Boa Nova, nada mais justo do que João escrever o Evangelho lá pelos seus 80 e poucos anos. Gente, é o capítulo 17, capítulo 27 do Boa Nova. É porque é o 17 do Evangelho. Eu confundi, é tudo aproveitar aqui que a Lueci Lemos, muito obrigada, Lueci, que você comprou um selo. Eu costumo dizer que as pessoas que compraram o selo estão seladas com o Cantinho, então seja muito bem-vinda a estar selada com a gente. Muito obrigada e pode ter certeza que você está distribuindo muito amor e esperança para pessoas e famílias daqui, tá? E, gente, aqui, né, como eu disse, ele veio escrever o Evangelho com quase 80 anos, 80 e poucos anos, mas ele carregava essa oração do Cristo nele. E ele passou para o papel. Então, nós vamos ler aqui primeiro, tá certo, em João, e logo depois a gente comenta um pouco mais das anotações de Humberto de Campos sobre essa oração. E aqui inicia, certo? A oração de Jesus. Quem tiver, gente, pode pegar, viu? Olha a situação. A oração de Jesus. Jesus falou estas coisas. E levantando os olhos para o céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique. Uma vez que lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Gente, ele está falando, aí eu vou fazer uma pergunta para todos vocês, inclusive para a Jade. Quando ele vem falando, uma vez que lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E aí? Ele está falando na primeira pessoa, na segunda ou na terceira? Esse lhe deste. Para você que não sabe, ele está falando na terceira pessoa. Como se ele estivesse falando de um outro alguém. Mas ele está falando dele. Jesus está falando dele. E a vida eterna é esta: conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao Cristo Jesus, que enviaste. Eu te glorifiquei sobre a terra, consumando a obra que me deste para fazer. Agora, ele fala na primeira pessoa, né? Que me deste para fazer. Agora glorificai-me tu, Pai, junto a ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes de o mundo existir. E aí, quem é o criador do planeta Terra? Jesus. Jesus está aqui conosco.
Antes que o mundo existisse, ele já era o Cristo. Ele já era o Cristo. E ele continua na sua oração. Manifestei o teu nome aos homens do mundo, os quais me deste. Eram teus e os destes a mim. E eles têm observado a tua palavra. Agora eles sabem que todas as coisas que me deste vêm de ti, porque dei a eles as palavras que me deste. E eles as receberam. Gente, presta atenção nessa parte. Porque dei a eles as palavras que me deste, e eles as receberam. O Senhor me ensinou e eu ensinei a eles. Claramente, né? O Senhor me ensinou e eu ensinei a eles. Eles, nós. Somos todos nós. Então é aquilo. Eu não vou comentar muito a passagem, porque nós ainda vamos comentar sobre Humberto de Campos, mas dá vontade de comentar, né? Mas é o Cristo dizendo assim: eu reflito Deus 100%. Eu reflito Deus 100%. A frase que a gente pode levar para a nossa semana, né, que vai já iniciar, é: nós reencarnamos para aprender uma única lição. Fazer a vontade de Deus. Essa é a nossa lição. Deixar de fazer a minha vontade, que é uma vontade medíocre, uma vontade infantil, uma vontade imatura e muitas vezes idiota, para aprendermos a fazer a vontade de Deus. Quando nós realizamos a vontade medíocre, nós sofremos muito. E quando aprendemos a realizar a vontade de Deus, nós nos libertamos muito. A minha vontade me aprisiona. Mas quando eu realizo a vontade de Deus, a vontade do meu Pai, eu me liberto. Então, nós reencarnamos para isso. E qual é a nossa teimosia? É não fazer a vontade de Deus. É querer sempre fazer a nossa vontade. Apesar de há mais, né? Nós aí há 2000 anos estamos repetindo: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas nós constantemente estamos em busca da nossa vontade. E aí ele continua, né? Sabem que verdadeiramente saí de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqueles que me destes. E lembrando, né, que aqui ele ainda fala que nós não somos do mundo. Vale lembrar isso. Nós não somos do mundo. As palavras não são do mundo. As palavras são do nosso Senhor, que são as palavras de Deus. E pelos que creem em mim, através das palavras dele. Os discípulos que vão pregar e aqueles que escutam os discípulos acabam crendo. Então, quando ele diz sobre a oração, eu oro por ele e os que creem nele. E ele continua por aqui. Olha lá.
Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e estou glorificado nelas. Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu estou indo para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que sejam um como nós somos. Quando eu estava com eles, eu os guardei em teu nome, o qual me deste, guardei-os, e nenhum deles se perdeu. Cadê? Aqui, ó, mais à frente. Não vou ler ele completo, tá certo? Mas mais à frente, nós temos aqui, ó. Deixa eu passar. Já o finalzinho, tá certo? Que é o versículo 26. Vem aqui. Eu os fiz conhecer teu nome e o farei conhecer, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu esteja neles. Eu os fiz conhecer o teu nome. E aí, o que é que Jesus quis dizer com essa questão? Eu os fiz conhecer o teu nome. Bom, gente, ó, dentro do judaísmo, quando nós vamos estudar, Deus, ele não tem nome, né? Porque o nome de Deus não pode ser pronunciado. Deus, inclusive, não é um nome, né? É, de fato, como se fosse uma frase. Ele tem um nome e não pode ser pronunciado. São frases que acabam sendo referidas a Deus, como Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele disse, eu ensinei o teu nome. Como é que Jesus nos ensinou a chamar Deus? E aí? Essa eu acho que todo mundo sabe. Como, mãe? Pai. Exatamente. Jesus, ele nos ensina a chamar Deus como Pai. Na verdade, né, ainda segundo aqui Haroldo, nosso querido irmão, é papai. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo que deu esse nome para nós chamarmos, eita, quase não sai, de papai. Não, e Laura, então, vamos voltar para Humberto, né? E só falar uma coisa assim, todo mundo diz, quando ele começa a chamar tipo de papai, é uma coisa revolucionária. Muita gente ficou chocada com Jesus chamando ele de papai, porque aproximou muito. Que era antes daquela visão um pouco temerosa de Deus, né? Um Deus, um Senhor punitivo e tudo mais. E agora ele traz para perto como parte da família, como aquele ser, né? Aquela entidade. Afinal, o que é Deus? Ele é, então, próximo da gente. Ele nos ama, ele nos acolhe, ele nos consola e ele nos perdoa. Então, o fato dele transformar essa questão dessa nomenclatura, a gente às vezes acha que palavras são apenas palavras, mas só dele falar papai transforma uma concepção totalmente diferente de que é Deus, né? Então, eu acho bem legal, assim, essa visão de Jesus, assim. Exatamente. Eu amei aqui a Grace comentando. Se fosse no Nordeste, ia chamar painho. Exatamente. Ó, o pessoal aqui comentando, né? O Pedro comentou que foi Jesus que nos trouxe a relação paternal com Deus. Foi exatamente o que Jade trouxe, né, na fala. E aí, quando a gente volta para Humberto de Campos, nós vamos entender cada vez mais, né, que no momento
do testemunho, no momento da dor, no momento do sacrifício, qual foi o primeiro momento do nosso Senhor Jesus Cristo? Orar. Ele orou. Mais uma lição para todos nós, né? Ele não foi correndo, ele não ficou correndo da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto. Ele não foi para uma rede social, né, para retratar a dor que ele estava passando. Ele também não ficou tirando selfie falando que estava doendo muito. Também não foi para a cama chorar. Ele orou. E todos nós seremos chamados ao testemunho. Todos nós seremos chamados ao sacrifício. E chamados a carregar a nossa cruz. Que nós possamos recordar dessa lição dele, antes de tudo. Porque tem situações que a gente já tem uma previsão. Ah, eu fiz um exame, tem aqui meu resultado. Eu já estou com o resultado do exame. Então eu sei, né, aonde isso vai parar. Mas então o que é que eu posso fazer? Orar. É a única coisa que eu posso fazer naquele momento. E ele vai fazer o quê? Ele vai dizer o quê que você vai fazer orando? Ele se preocupou com os discípulos, dependendo daquilo que eu vou passar. Senhor, me dá força dá força para aqueles que estão em torno de mim. No caso, né, do nosso Senhor Jesus, ele não precisava pedir forças para ele, porque ele já estava em Deus. Mas nós precisamos pedir forças. Não para ele tirar a nossa cruz, mas que ele nos dê e nos ajude a ter uma dignidade de saber carregá-la. Porque a cruz não era do Cristo, era nossa. Mas a cruz que nós carregamos, essa é nossa. E fomos nós que construímos ao longo dos séculos. E teremos que ter a dignidade de carregar, sem questionar a Deus. Ele, na sua bondade infinita, nos joga um manto do esquecimento quando estamos aqui nas nossas reencarnações e nós achamos que a cruz não é nossa. Ainda temos a petulância de achar que somos vítimas, viu? Ainda temos essa petulância, que não deveríamos estar passando por essa situação, por aquela situação. Não deveríamos passar. Então, a primeira lição que Jesus nos traz aqui, nesse capítulo, é a oração. Uma vez ele sabendo, ele já sabia, gente, o que iria acontecer. Ele tinha a total ciência daquilo. Ele vem dar o exemplo da humildade. O povo ali discutindo quem era o maior, ele volta ao ponto dele e faz o quê? Uma oração em voz alta. Para que todos possam, junto com ele, ali falar. E é interessante que mais à frente, né, aqui, já pelo menos aqui para mim é na 225, quando termina, né, a oração, quando termina o relato de João, ele vem dizendo, né, terminada a oração, acompanhada em religioso silêncio por parte dos discípulos, Jesus se retirou em companhia de Simão Pedro e dos 2 filhos de Zebedeu
para o Monte das Oliveiras, onde costumava meditar. Olha, mais uma lição de Jesus aí. A meditação. Eu, inclusive, precisava ler esse capítulo de novo para lembrar disso. Porque eu sou uma péssima pessoa, gente, para meditar. Mas um dia eu vou conseguir. Um dia eu vou conseguir. Um dia eu consigo meditar. Jesus, gente, ele ia ao Monte das Oliveiras por hábito. Ele ia por hábito. Porque nós, quando estamos no nosso dia a dia, quando estamos mergulhados, né? Quando vamos mergulhar, por exemplo, em uma piscina, em um rio, né? Quando você mergulha, Jade, vou perguntar para tu. Quando você mergulha, demora um pouco lá embaixo, dá vontade de quê? E aí? Se demorar muito, dá vontade de respirar, né? Que fica aquele desespero, assim. Exatamente. Quando a gente mergulha, né, e demora lá embaixo, a gente tem vontade do quê? Do ar. Então, quando você chega lá em cima, você faz o quê? Respira. E dá uma sensação extremamente agradável. Então, estar na Terra e nesse tumulto do nosso dia a dia, e nem é de fato o nosso dia a dia de hoje, né? No dia a dia, naquela época, é esse mergulho na água. Chega uma hora que precisamos tomar o ar. E aqui, né, claramente a gente vê Jesus trazendo através da meditação, que muitos de nós não temos o costume de fazer. Eu me incluo nessa questão, viu? E aí a gente percebe qual era o templo que ele ia para fazer essa meditação. Aqui, o Monte das Oliveiras, a natureza. O templo de meditação dele era a natureza. Quer falar alguma coisa, amiga? Tô aqui falando, ó. Mas, amiga, você tá dando um show, tá todo mundo falando maravilhoso, incrível como tu estás contando essa história, uma nova visão aqui, ó. O Pedro orgânico legal também, a simbologia de subir ao monte para se elevar. Então, vai trazendo aqui, ó, o Lúcio, muito bom até então, ótimos ensinamentos. Josino de la Melina colocou tipo um amenzinho. Então, assim, é bem. A Cida Miranda também tem dificuldade de meditar, gente. Assim, eu tava lembrando sobre essa questão, né, do evangelho, de orar. Assim, muitas vezes é muito fácil pra gente, quando a gente tá sofrendo, a gente lembrar de orar com maior regularidade, né? E aí, quando a gente fica bem, a gente esquece. E aí, então, se torna meio que um ciclo vicioso. A gente vai, ora, pede, mas quando é na hora de só ficar tranquilo, a gente meio que dá uma afastada. E aí, quando as coisas apertam de novo, a gente volta. E eu tava no ERJ e estavam falando sobre a questão da importância do evangelho no lar, né? E eu fiquei assim, cara, já faz muito tempo que eu não faço evangelho no lar. Tipo, a minha mãe, ela continua, assim, religiosamente. Só que, inclusive, às vezes eu entro, eu olho que ela tá fazendo evangelho no lar, eu fecho a porta e falo assim, não vou incomodá-la. Sendo que, na verdade, eu deveria, né, entrar e falar, posso fazer? E eu lembro que o evangelho no lar me ajudou muito, assim. Foi um momento que, tipo, a minha família toda falou assim, era um momento bem intenso pra mim, e aí a minha família toda chegou e ficou assim, não, bora fazer. E aí a gente meio que compartilhava as coisas, compartilhava as dores, tipo, os sofrimentos, os aprendizados, as coisas que refletiram, as coisas que a gente pensa, né, no nosso dia a dia que pode se aplicar no evangelho, então vai abrindo tudo isso. Só que, assim, é aquela coisa assim, depois que passou todo o vendaval, tempestade, não sei o que, apaziguou. E aí eu fiquei assim, não, eu tenho que voltar. Quando foi no ERJ, eu lembrei, cara, olha como foi importante, eu esqueci.
Eu ainda faço quando eu vou, por exemplo, eu vou muito pro mato, gente. Você não tem ideia do quanto que eu vou pro mato. Mas a Laura Eu vê que de vejo. vez em quando eu tô no mato. Então, tipo, pra mim, eu tenho muito disso de agradecer quando eu tô na natureza, assim, de pegar, não, eu preciso agradecer. Mas, assim, de uma coisa mais cotidiana e tudo mais, eu acho que eu meio que eu me larguei um pouco. E aí eu fiquei, não, tenho que voltar. Até porque como eu vou mudar, eu não posso, tipo, depender somente, né, da minha família. Eu tenho que agora, eu mesma, pegar e falar assim, não, isso daqui é vontade minha e eu tenho que fazer isso. Porque eu sei que é necessário. É necessário não só para o que a gente quer, porque eu quero as bênçãos, não. Mas também para eu me conhecer, para eu fazer essa minha autocorreção e essa minha vigília, né? Que eu acho que é um ponto muito importante dessa mensagem, assim. Não sei se tu vais falar ainda, Laura, mas pra mim, tipo, a vigília é uma coisa, assim, que foi aquela coisa, assim, que Jesus estava. Gente, vocês têm que ficar despertos. E ele estava assim, os discípulos estavam, tá tudo sus, tá tudo tranquilo. E o Jesus estava, abre o olho, abre o olho. Realmente orar e vigiar. E eles estavam ali, nem aí. Aí depois, quando eles perceberam que tudo que aconteceu, aí até João percebeu, putz, Jesus estava me avisando, era para eu ter ficado, né, desperto, e eu desperdicei aquela oportunidade. Então, quantos de nós, né, a gente não... A gente tem um monte de coisa, tem um monte de gente falando. Essa live aqui pode ser aquele momento, assim, que a gente tá falando assim, então, fica esperto. Você abriu aqui, essa live tá aqui, então, fica esperto. E aí, então, ou você tem dois caminhos. Ou você fica esperto, ou você vai fazer que nem os discípulos e simplesmente ignorar a mensagem. E aí depois você fica, putz, eu poderia ter ido para aquele outro caminho, né? Que muitas vezes é um caminho que a gente acha que é sofrido, porque não é fácil. Mas ele é muito menos sofrido do que o caminho que a gente ainda pode percorrer indo para aquele outro lado. Aqui, ó, a Dani comentou, né, que temos que procurar paz interior mesmo, em tempos difíceis. E essa paz só vem do alto. É prender a respiração para mergulhar no silêncio de Deus e soltar o ar na presença dele. Que lindo! Amei. A Grace também, né? Inclusive no judaísmo, a meditação também é uma forma de oração. Se louvar, agradece, pede e medita. Olha aí. E podem contribuir, viu, gente? Podem contribuir. Olha, tem perguntinha, olha aqui. O Instituto Humberto de Campos falou, parabéns por convidar a Laura, muito bom. Laura Tendencioso, viu? maravilhosa, assim. Não, mas é verdade, é maravilhosa, tá sendo incrível. E aqui a Dani perguntou, uma pergunta, a espiritualidade tenta nos avisar de algo com sinais? Tipo, toda vez que você olha no relógio, o número se repete, só um exemplo. Assim, não com questões de olhar no relógio, aquela coisa que é horas iguais, aí você vai ver o significado. Não exatamente com isso, mas de vez em quando, tipo, ela tenta, assim, ou vai direto, tipo, a voz do anjo sussurrou em meu ouvido, sabe? Como a música, mas pode ser. Ou aquela intuição de que não, tem que fazer isso, ou eu não tenho que fazer isso, tenho que procurar uma ajuda, tenho que. Ou também podem enviar pessoas, muitas pessoas vão estar ao seu redor para lhe dar esses conselhos. Tem até, para quem não sabe, a gente tem um clube do livro, e o último foi nas Voragens do Pecado. E quando a protagonista desencarnou, ela falava que ela foi deixada sozinha. E os espíritos benfeitores avisaram que não.
que, na verdade, ela estava o tempo todo com pessoas tentando, tipo, tanto do plano espiritual, tentando socorrê-la, mas também tinha aqueles que eram os empregados dela que estavam o tempo todo sendo inspirados a fazê-la com que ela desistisse da vingança e tudo mais do livro. Então, assim, eles estavam o tempo todo com recurso, eles eram um recurso meio que indireto, mas que estavam lá incentivando, e eles falavam muito sobre a Bíblia, sobre o perdão e tudo mais. Então, sempre vai ter, tipo, a espiritualidade está sempre tentando avisar a gente. Só que a gente tem o nosso livre-arbítrio. E aí, você também vai ter que decidir. Mas aí tem muito também, e lembrando que as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Então, tem alguma coisa lá que também dá um aviso de isso aqui não tá correto, não tá legal. Quer falar algo, Exatamente. Laura? Não, eu acho que você falou muito bem, né? Essa questão de olhar no relógio, essas coisas assim, é muito mais de crença realmente, né? Em questão de que foi levado a isso, as pessoas, se você olhar no relógio tá a mesma hora, tem alguém pensando em você. Gente, tem sempre alguém pensando na gente. Aí, se seu mentor espiritual mesmo pensa em você o tempo todo, né? Então, Deus assim, está pensando na gente o tempo todo. exatamente. Ó, e aí, gente, voltando aqui, nós ficamos, né, na parte aonde ele está indo para o Monte das Oliveiras. E aí, gente, no Monte das Oliveiras, o Crepúsculo, não o filme nem o livro, tá? Mas o Crepúsculo no sentido mesmo do Crepúsculo, não do filme. No Monte das Oliveiras, o crepúsculo ele anunciava já a chegada da noite, que é um momento sublime, convidando à meditação. Então, Jesus, na companhia, né, de Simão Pedro, João e Tiago, alcançou o monte para viver essa hora que é tão sagrada, né? Com seus discípulos amados. Sabia também que ali mesmo seria preso, sentenciado e condenado ao Calvário. Ele solicitou o nosso querido mestre aos companheiros que permanecessem em oração e em vigilância, junto com ele, para que tivesse a glorificação de Deus no supremo testemunho. Então a gente vê novamente voltando, nós vemos ali o momento da dor, o momento do sacrifício, o momento do testemunho. Então ele afasta-se, coloca-se em prece a pequena distância e pôde ser observado em toda a sua sublimidade por aqueles corações que o ouviam e amavam. Narra Lucas, né, no Evangelho de Lucas, que sem motivo que pudesse ser explicado, os três adormecem, né, durante o discurso da oração. Lembra que eu falei no início que Jesus ele se afasta para orar e quando retorna, os nossos queridos discípulos estavam lá dormindo. E aí ele, né, chama a atenção. Depois volta a orar quando vê, estão lá dormindo de novo. Então, assim, enquanto Jesus orava fervorosamente, mesmo diante de tanta grandeza, de tão grande a sua dor, os outros ainda estavam dormindo. Olha só para isso, gente. Eu fico assim, eu fico pensando em nós jovens, né? Quando nós vamos para as palestras e tudo mais, ao invés de ouvir a pregação, né, ouvir a palestra, nós muitas vezes acabamos lá dormindo, mas faz parte, né? Tudo bem. Mas, ó, vamos pensar um pouco.
O sono, certo, é conhecido por nós e é necessário para esse refazimento das nossas energias físicas, né? Ele é indispensável a nós ainda encarnados, a vida humana, a fim de restaurar as condições mais orgânicas para a continuação da nossa vida material. Então, obviamente, o ensino de Jesus, ele não se referia a isso. Não se referia ao sono, como nós conhecemos. Essa passagem evangélica remete-nos, assim, né, a duas reflexões que devem ser expostas por serem ligadas à nossa condição atual de eternos aprendizes da sabedoria divina. A primeira é essa conscientização sobre os nossos, né, das tarefas ao nosso cuidado, como diz o próprio Emmanuel em Caminho, Verdade e Vida, que o aprendiz do Evangelho deve ser o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo ele prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Ou seja, nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá. A primeira coisa é a nossa conscientização das tarefas que estão sobre os nossos cuidados. Não podemos ignorar a presença de inúmeros companheiros e quantas vezes nós próprios, né, com as atividades ali nos ensinamentos cristãos, se permanecem dormindo nessas convivências pessoais, geralmente ligadas a interesses mesquinhos, na vaidade, no egoísmo, nessas questões ainda tão fúteis. E acabamos perdendo tantas oportunidades valiosas que são nos oferecidas para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento intelectual também. Então, nós ainda permanecemos voltados apenas para as questões pessoais que nos afetam o cotidiano. Quantos de nós estamos ainda nesse sono? Aqui, Josenilson Paio comentou, né? Às vezes dormimos e perdemos a chamada do Senhor. Exatamente. Muitas vezes nós acabamos nos perdendo, dormindo e simplesmente a oportunidade nos passa, né? Quer falar alguma coisa, Jade, sobre isso? Só antes de falar sobre isso, lembrar para quem chegou depois que isso daqui também é uma campanha que a gente está fazendo para arrecadar dinheiro para compra de cestas básicas que a gente vai distribuir com famílias que precisam aqui do Amapá e do interior do Pará, lá em Marabá. Eu, a Aninha, Sabrina, Vinícius, Nelson, toda a equipe do Cantinho, a gente está promovendo essa campanha de falar sobre a Boa Nova, divulgando a Boa Nova, além de questão da palavra, mas também de se vivenciar. Então, isso daqui, na verdade, vai ser uma consequência. Essas lives, na verdade, são a consequência dessa distribuição de cestas básicas que a gente está fazendo, que é uma ação que a gente quer promover para ajudar tantas pessoas nesse período tão complexo que está, né? O nosso país, o nosso mundo. Então, meio que dá uma acolhida nessas pessoas, assim. Então, se você puder comprar o selo, ou tem o Pix aqui no comentário fixado, mas também tem os selos, todo o dinheiro que a gente vai arrecadar, a gente está convertendo
para essas compras. A gente não vai ficar com absolutamente nada desse lucro. Então, a gente vai fazer todas as coisas bonitinho para vocês verem que a gente está realmente fazendo as doações. E aí, agora em dezembro, vocês vão, então, olhar lá o que a gente vai fazer. E agradecer a Dani por comprar um selo, outra que está selada com cantinho. Muito obrigada, Dani. Isso é muito importante, realmente. A gente fica muito contente pelas pessoas que podem estar contribuindo e por vocês que estão assistindo aqui essas lives conosco. Agora, sobre a questão, né, do cantinho... Do cantinho o quê? Do livro. Do livro. Quando eu li, eu também percebi isso, assim. Quantas vezes a gente vai ficar, por uma questão própria, assim, por não ser uma coisa que meio que nos beneficia, a gente fica calado. Com tantas injustiças no mundo, sabe? Muita coisa a gente olha e a gente mesmo como espírita justifica como era de uma vida passada, era para ser assim, eu não vou fazer nada. E na verdade não é isso. Existem todas essas desigualdades, mas essas desigualdades existem, principalmente de questões sociais, por causa da humanidade. E que a gente vai ajudar a melhorar, a tornar o mundo mais justo, mais igual, mais seguro para as pessoas poderem viver. A gente tem um dever com essa questão. E eu fico me imaginando, porque, assim, gente, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa perfeita, porque eu realmente não sou. E então, tipo assim, quando a gente olha algumas questões, eu fico, nossa, eu deixei isso daqui passar. Porque isso daqui não necessariamente é uma coisa que me atinge tanto. Não é uma coisa que eu sofro, sabe? Por exemplo, muitas vezes eu sou muito engajada com a questão da mulher, né? Mas com outras questões eu não sou tanto. Porque é uma coisa que eu sei que eu vivo. Mas com o que o outro sofre e tudo mais, é mais difícil às vezes da gente se tornar empático, sabe? E às vezes a gente abandona. Então eu imagino assim, quando é numa situação muito assim caótica, que digamos nessa situação que foi de Cristo, né? Que ele foi preso, que ele foi torturado, que muita gente que seguia ele estava sofrendo perseguição e tudo mais. Se acontecesse uma coisa dessa atualmente, com todo o conhecimento que a gente seguiria Cristo em toda essa situação? Eu fico me imaginando, porque não é uma coisa muito simples, sabe? E assim, Cristo trabalhou, as pessoas estiveram próximas dele, sabe? E a gente sabe que só de estando perto dele, você já meio que se renova, mas mesmo assim, várias pessoas, inclusive discípulos, traíram e abandonaram. Então, agora, se acontecesse alguma coisa desse tipo na sociedade que a gente vive atualmente, como a gente agiria? A gente ficaria calado? Ou a gente permaneceria lutando por aquilo que a gente acredita? Por isso que eu gosto tanto, e nem deu pra fazer essa live, porque eu acabei adoecendo. Ia ser num sábado, acho que há umas 2 semanas. Só que eu acabei adoecendo. Eu queria falar muito sobre o capítulo 15, que é de Joana de Cusa. E que ela, pra mim, foi, assim, muito marcante. Acho que foi a que mais... Uma das personagens, assim, que mais me marcou mesmo. Porque aquela parte dela, lá no... os soldados falando, abdica, abdica. O filho dela implorando e ela sendo chicoteada. Ela falava, não, eu vou continuar com Cristo, mesmo Cristo já estando morto há muitos anos, mas ela continuou dizendo, não, eu não vou abdicar. Eu fico assim, que força é a dessa mulher? Será que a gente tem essa
força? Será que a nossa fé já é tão fortificada assim? E aí a gente vê os opostos, né? Joana de Cusa não abandonou. E ela não foi uma daquelas 12 discípulas. Mas os discípulos, muitos deles, o único que ficou foi João, gente. O resto tudo se escondeu. Então a gente fica assim, que semente que a gente plantou na gente, sabe? Na nossa fé. E como a gente está realmente se comportando com ela. Tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. A gente está no meio de uma pandemia, mas também está numa crise humanitária, numa crise econômica. Como a gente está enxergando essas pessoas que estão sofrendo com todas essas crises? A gente está somente falando não fica assim? A gente está dizendo é a vida? Ou a gente está indo lá e consolando e procurando diminuir o impacto que é desse sofrimento? O que a gente está fazendo? Então, acho que essa que era uma coisa assim que eu fiquei bem nesse capítulo. Me deu assim essa coisa de o que eu tô fazendo, sabe? Eu não tô falando aqui e tô mandando alguma coisa, alguma indireta. Não, gente. É porque é uma reflexão do que realmente eu, quanto pessoa, Jade Alessandra, o que eu tô fazendo? Será que eu realmente tô seguindo? Será que eu tô aplicando tudo isso, sabe? Será que eu preciso melhorar nessa questão? Porque por mais que eu esteja aqui, eu estou pedindo para questões das cestas básicas, mas será que é o suficiente? Será que eu não poderia fazer mais? Será que eu não poderia procurar mais? Entender mais? Então fica também aí, assim. Ficou para mim. Acho que eu também precisava ler esse capítulo, porque às vezes a gente acha que a gente já faz, né? A gente já pensa, já sou desconstruída, sou uma pessoa amorosa, de fé e tudo mais, e aí depois a gente percebe, putz, será que eu realmente estou fazendo? Ou se eu tô me escondendo atrás tô ficando em cima de um muro e falando, Então, eu fiquei bem reflexivo. Eu tô falando muito porque eu tô aqui. Os neurônios estão. Nem se preocupe. Ó, outra coisa, né? O mestre fala voltado a esse sono, um sono diferente, né? Ele refere-se ao nosso querido amigo, ao sono da indiferença, ao sono descaso, do comodismo, né? Da invigilância diante de todos os deveres que nós temos. Né? Com propriedade, Emmanuel ainda lembra, né, que falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluções tardias. Então, somos os discípulos de hoje que esquecem o mandato ao qual nós somos portadores, que se inquieta pela rápida execução dos nossos desejos e caprichos, procurando aproveitar, gente, cada momento da existência como se fosse o último, acreditando que os dias correm depressa demais, sem tempo para tantos prazeres materiais a serem experimentados. Esquecemos que a vida, gente, ela é eterna e que o tempo no corpo físico, ante essa eternidade, é quase nada.
E quando nós despertarmos no mundo espiritual, obreiros, né, distraídos, que somos os trabalhadores ausentes de suas obrigações, sob a cobrança da própria consciência, nós iremos chorar. Nós iremos chorar e clamar pelo reencontro da paz com Cristo. A minha paz vos dou, não a paz do mundo, mas a minha paz. Infelizmente, muitas vezes nós acabamos sendo assim. Infelizmente, vamos aprender pela dor. Assim como Jesus, ao ver os discípulos dormindo, lhes disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quantas vezes nós entramos em tentação nos nossos dias? E se talvez tivéssemos orado e vigiado, não entraríamos. Também o discípulo, né, invigilante, ouve ali em sua consciência a voz do Senhor, dizendo a Pedro: então, nem por uma hora pudestes velar comigo? Nem por uma hora. Nem por uma hora. E quantos de nós não somos um Pedro? E Jesus, trazendo através de sinais, né, como a Dani comentou, através de uma live, através de um livro, um convite, nós negamos essa uma hora com Cristo. Nem por uma hora. E se não conseguimos ainda permanecer, gente, uma hora com Cristo, na prática dos ensinamentos, como então nós vamos pretender ter uma união com Ele para sempre? Aí eu volto, né? Eu gostei muito. Uma hora, gente. Toda vez agora que eu vou falar com alguém, eu vou dizer: gente, mas você não dá uma hora para o Cristo? Que é isso? Então, todo cristão sabe que a Terra só irá chegar nesse momento, né, de libertação do mal se todos nós trabalharmos para o bem. Sermos trabalhadores do bem. Ajudarmos Jesus com os nossos recursos. Mas para que isso ocorra, ele precisa de auxiliares que irão cumprir os seus deveres. As atividades diárias e justas, como exemplos vivos, dando testemunhos em toda parte. Me lembra muito de Paulo. As cartas vivas do Evangelho. Nós somos. Somos, meus irmãos, os Lázaros modernos, a quem o Cristo, ele chama. Acorde, levante, saia. Acorda para a consciência de que você, eu, a Jade, todos nós somos seres espirituais, imortais, criados por Deus para viver na plenitude do seu amor. Ali, a Kelly, né? Eu leio Kelly, mas eu não consigo chamar, entendeu? Eu só chamo de Ana, não tem pra onde ir. Aí meu cérebro buga quando eu vejo o comentário dela com outro nome que não é Ana. Por isso que Joana de Ângeles recomenda pelo menos uma leitura edificante por dia. A Dani comentou aqui também, trabalhadores da Seara, é hora, pois não importa quando chegamos para trabalhar, mas sim que estejamos dispostos de coração. Ah, precisa não, mulher, mudar o nome do IG. Não, precisa assim que ela mude, porque eu também, na hora que eu vou falar, Aninha, aí o pessoal fica, quem é a Aninha?
Eu criei um nome, sabe? É tipo, é vozes da minha cabeça, eu dei pra ela de Aninha, sabe? Fica assim, mude. Mude, Ana, mude o seu IG. Ai, Jesus. Ela ainda comentou, né, que somos filhos da eternidade. É exatamente. Então, nós temos que acordar para a consciência, né, que nós somos seres imortais, seres espirituais. Nós temos que levantar dessa ociosidade que ainda nos reina, de que nos prende a muitas dessas coisas que nós temos aqui, materiais, e que limita a nossa mente e até nos engessa, né, sobre o passado. E nós temos também que sair do egoísmo, dessa visão tão pequena do cosmos, e que nos faz imaginar que nós somos o centro do universo, quando nós não somos. Não somos o centro do universo. Nós temos que sair do eu fantasioso e ampliar a nossa mente para tudo que esteja ao nosso redor. Seja a estrela, seja o homem, seja a natureza, tudo que está ao nosso redor. Nós temos que abandonar a velha estrutura que nos mantém ali naqueles valores antigos. Seja voltado para a cor, para a religião, para a posição social, sexualidade, identidade de gênero, que seja. Entregar-nos a Deus como seres cósmicos que somos, como seres divinos com luz própria e infinitas capacidades de voar para essa felicidade plena que tanto ouvimos, né, durante as nossas palestras, nas nossas lives, nos livros. Então, nós vemos que Jesus, ele desceu à terra para deixar uma mensagem que tem na sua essência um alerta à necessidade de transformação das nossas predisposições próprias, nossas predisposições íntimas em relação à vida, com vista nesse aprimoramento moral e espiritual. Sem essas modificações, nós vamos ficar simplesmente estacionados no caminho da vida, convivendo e praticando todas as espécies de vícios. E aí, como a gente bem sabe, seremos o quê? Exilados. Porque a Terra, ela vai progredir, continuará progredindo. Não apenas geologicamente, mas moralmente, através daqueles que habitam aqui. E Deus é tão bondoso, tão maravilhoso, que vai te colocar em um local para tua categoria moral, que não será aqui, porque você estará estacionado. Ou você caminha, ou você se estaciona. Depende de você. Jesus, ele veio dar esse alerta. Mas quanto de nós ainda estamos em sono? Sem essa consciência despertada? Quantos de nós ainda temos isso? E finaliza, né, Jesus, aqui o capítulo, certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Com uma atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra com divino resplendor, precedendo suas palavras do sereno sorriso dos tempos idos. Disse-lhe Jesus: João, a minha soledade no horto
é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos, que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao Calvário de sua redenção. Muitas vezes, com a despreocupação dos entes mais amados do mundo, em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Assim, gente, né, se faz necessário, enquanto nos encontrarmos no nosso corpo físico, que não durmamos em espírito, desatentos a esse convite e aos convites de Jesus. É fundamental para a nossa proteção e a nossa própria sustentação que nós nos levantemos e nos esforcemos, porque no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Como bem diz o nosso querido Emmanuel em Caminho à Verdade e Vida. E é isso. Jade, se quiser contribuir com mais alguma coisa para a gente conversar. Maravilhosa, né? Foi maravilhoso, amiga. Assim, tá todo mundo te elogiando porque pontuaste, trouxeste muita coisa de fora que pôde contribuir, né? E reflexões novas. Eu acho que aquela coisa assim bem inspiradora. Creio que todo mundo que tá aqui sente que foi tocado de alguma maneira, assim. E eu só queria comentar, assim, uma coisa antes, é que do nada teve um encontro de famílias aqui da Paraíba, nos nossos comentários. Estão se descobrindo que talvez sejam famílias, então, assim, o cantinho está fazendo um reencontro de pessoas. Eu tô adorando esse caso aqui que tá rolando nos comentários, gente. A Aninha, uma das ADMs do cantinho, tá possivelmente achando pessoas de Cajazeiras, Paraíba, que seja assim. Eu tô amando isso daqui. Coisas que acontecem aleatoriamente. Mas lembrando para as pessoas aqui que chegaram agora, que a gente tá fazendo uma campanha de distribuição de cestas básicas. Então, a gente está arrecadando dinheiro para a compra delas. E todo o dinheiro que, tipo, de lucro, né? Porque vocês compram aí no Instagram, tipo, se você for pelo Instagram, nos selos, eles tiram um tiquinho, mas aí o lucro todo que vem pro cantinho, a gente vai e converte, então, para a compra das cestas básicas. Uhum. Mas você também pode mandar diretamente pelo Pix. Também tá aqui nos comentários fixados, mas tem diversos posts aqui no nosso Instagram que também tem o Pix. Então você pode fazer a transferência, que vão ser destinadas a famílias carentes, tanto daqui do Amapá, que é onde eu, Sabrina, né, o Silvini somos, quanto do interior do Pará, em Marabá, que é de onde a Aninha tá morando. E a gente vai então fazer doações para essas famílias e seria muito legal que você pudesse contribuir. Mas para além disso, a gente também tá fazendo meio que um banquete espiritual, que é nesse momento que a gente tá fazendo lives todas gravadas, tanto no nosso canal do YouTube quanto no nosso IGTV, falando sobre capítulos do Boa Nova. Capítulos assim, aleatórios, com convidados e que tem sido muito bom. Hoje foi, aqui, Garota Propaganda, desse livrinho aqui maravilhoso, que é sobre a vida de Jesus. E hoje foi a Laura, tem sido a Laura, que tem comentado o capítulo 27, a oração do horto, e que trouxe diversas reflexões maravilhosas aqui.
E tem gente aqui de Belém do Pará, de Cajazeiras, que já estão encontrando aqui. Teve gente da Alemanha. E eu acho que a gente está se tornando uma família, então é muito bom, assim, de se ter esse momento, assim, de também de se compartilhar. Parabéns, Laura. Olha, aqui estão te dando parabéns. Márcia Menezes, Laura, parabéns. E queria que tu deixasse, sim, tuas palavras finais. Eu peço, então, que quem quiser também contribuir com o nosso... Olha, o Josino de la Merlina do Rio. O Josino, de vez em quando ele aparece aqui, eu tô de olho. Eu gravo, gente. Eu gravo algumas pessoas, sabe? E quando vocês, enquanto a gente está aqui fazendo nossas despedidas, e se quiser contribuir, aproveitem esses últimos momentos, porque segunda é a nossa última live. Então vocês têm esses momentos aqui para contribuir. E a Graciosa, deixou aqui a fofa que ela fala, maravilhosas. Todas duas nos trouxeram grandes reflexões e belas coisas sobre as quais nos debruçaremos com mais amplo olhar e sentir. Gratidão, meninas. Jesus vos abençoe. Muito obrigada, Graça. E tu também, maravilhosa. Sempre. É quase que uma Wikipédia espírita, Graça. Ela traz uns dados, umas coisas assim. Adoro sempre. E gratidão por estar aqui, assim. Olha, o pai de Laura, Aracaju! Aracaju presente, gente. E a Aninha, essas lives estão maravilhosas, cheiro de casa e acolhimento. A Dani, amei ouvir vocês hoje, meninas. Estava precisando muito. E Dani, eu vi, né, que você tinha... hoje é o aniversário de falecimento, desencarne da sua irmã. A gente espera que emane muita luz para você, muito acolhimento. A gente espera que tenha realmente feito aquela coisa do calorzinho no coração. E sentimos muito pela sua perda mesmo. Galerinha lá do Berto de Campos, parabéns, meninas, live maravilhosa. Aninha mandando beijos pra mãe e painho. Aí a Dani, vocês são abençoados, a palestra foi incrível. E aí, Laura, dê as suas palavras finais. Bom, gente, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre Humberto de Campos, que eu sou apaixonada pelas obras de Humberto de Campos. Agradecer às meninas do Cantinho pela oportunidade. Também pedir novamente para que vocês possam, né, auxiliar nessa campanha, que é uma campanha maravilhosa. Mesmo que não possa aqui pelo Instagram, mas ó, tem o Pix, tá certo? Para quem quiser ou fazer uma transferência também. Também fazer um jabá, né? Venham também conhecer aqui o Mundo Jovem Espírita, que é o trabalho que eu sou idealizadora. A gente tem muita coisa bacana também por aqui. A gente sempre tá, gente, em conversa, em live. É que nesse ano foi um pouco mais complicado, né? Mas eu e Jade mesmo, menina, se deixar as lives da gente vai para 3 horas. Mas hoje, ó, deu certo hoje. E já aconteceu, né? Já não é exagero, já realmente aconteceu esta live de 3 horas, só para informar. E agradecer, só agradecer realmente, principalmente a Jesus e aqui em particular Humberto de Campos, né, junto com o Chico, por trazer informações tão bonitas e precisas também, né, sobre essas histórias que nós ouvimos. Que Humberto de Campos, meu querido jornalista, né, não fez por menos. Então é isso, olha aqui a Dani. Laura, sua linda, você me fez viajar dentro das passagens de Jesus e orar enquanto ouvia vocês. Gente, tu tá sentindo que precisa de uma oração para encerrar essa live? Eu tô sentindo, não sei, um negocinho assim, bem assim, vamos fazer uma oração. Geralmente a gente não faz assim, mas eu acho que precisa, assim, pra gente colocar. E
deixa a live gravada para eu poder assistir desde o começo que eu perdi. Não, todas as lives ficam gravadíssimas. Só ir. Tem tanto no nosso GTV, todas as lives. Se quiser assistir as outras, que também são maravilhosas, gente, maravilhosas, pode assistir que tá tudo aí. A gente grava tudo. E também fica no nosso YouTube, se for mais confortável para você. Então, bora lá. Eu faço, já que Laurinha falou bastante. Eu não vou explorar tanto Laura. Né, Laura? Mas vamos lá. Todo mundo acalmando o coração. Respirando profundamente. Sentindo as energias que estão emanando pra gente. As conexões que estamos fazendo com pessoas do Amapá, do Pará, do Sergipe, do Rio, até da Alemanha, de todos os cantos do mundo. Aquelas pessoas que precisam ser consoladas, mas aquelas pessoas que apenas agradecem e que vão consolar. Que possamos nos unir agora em torno dessa energia tão bonita que é o amor, a fraternidade, para louvar ao nosso Pai Celestial. Este grande ser, com sua infinita sabedoria, com a sua misericórdia divina, a lindeza de sua bondade e a infinitude de seu amor, que nos abraça, que nos guia e que perdoa-nos sempre por nossa invigilância, por nossas falhas, mas que vai colocando espíritos maravilhosos e tão amados como Jesus, como Humberto de Campos, como Chico, para que nos ajude a seguir um caminho que nos aproxime dele e que nos afaste cada vez mais das quebras das leis divinas e daquele sofrimento espiritual. Que possamos, então, orar, nos conectar, meditar, trabalhar, louvar e acreditar no mundo melhor. Que possamos abraçar nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que possamos largar da indiferença e passar realmente a ter a caridade como nossa salvação. Que o amor sublime possa ser alcançado e que o despertar comece cada vez mais, hoje e para todo sempre. Muito obrigado, meu Senhor. Eu te amo profundamente. E que assim seja. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Nos vemos então na nossa última live. Olha, Malha Lins, que bom. Continue nesse bom combate. Que assim seja. Muito obrigada. E vejo vocês então na segunda. Nos encontremos em breve. E que durmam bem. Tchau. Cheiro.